Então, sexto ano, agora sim, começando a nossa gravação, né? E começando o nosso encontro de hoje. Hoje, então, eu quero revisar todas as tarefas que eu já pedi para vocês, certo? E tirar alguma dúvida se for preciso, certo? Por que que a prof não vai começar um conteúdo novo, não vai dar um conteúdo, uma matéria, explicar para vocês aqui hoje alguma coisa, algum tema da geografia? Porque na aula 5, no caso da semana 5, que foi encaminhada ontem, hoje, para o e-mail de vocês, né, que a coordenação encaminhou para vocês, a prof gravou uma videoaula, tá? Então, essa videoaula está lá tudo gravadinho sobre o novo tema da geografia dessa semana 5, tá? Que tema é esse que vocês vão aprender, vão começar a ter contato essa semana? O tema é produção agrícola, certo? Lembrem que quando a gente fala de produção agrícola, a prof está querendo discutir com vocês. Entrou alguém agora, amantes da natureza. Quem é? Fala o nome para a prof. Ana Luísa. É a Ana Luísa. Legal, Ana Luísa, bom dia. A prof já anotou aqui. Então, quando a gente fala de produção agrícola, tá? Eu estou querendo que vocês, na verdade, sempre façam uma associação com a paisagem. Legal? Como é que é essa paisagem de uma produção agrícola? Que tipos de produção agrícola que existem, tá? Como é que se transforma a paisagem, tá? Para se desenvolver essa atividade agrícola, né? O que é atividade agrícola? O que é agricultura, né? É o cuidado com a terra, o cultivo, né, de algum alimento para algum animal, seja para nós, seres humanos, ou para qualquer outro animal, que vem da terra, tá? Tudo isso a prof está falando lá na videoaula, a prof não vai repetir agora aqui, certo? Eu só estou começando, então, de trás para frente, né, essa recapitulação, no caso, né, essa lembrança de tudo que a gente já fez até agora ao longo dessa quarentena, tá? Então, essa semana é produção agrícola, tá lá na videoaula de vocês, tá? Que tá gravado, tá no e-mail de vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida de algo que eu tenha falado e que não ficou claro, por favor, tá? Podem até anotar um minutinho e falar, prof, no minuto tal, a prof falou tal coisa e não ficou claro para mim. Aí vocês me mandam um e-mail que a prof responde escrevendo para tentar esclarecer a dúvida de vocês, certo? Isso, então, é para essa semana que está começando agora, tá? A tarefa dessa semana é bem simples, tá? Está relacionado com observar umas imagens e ver que transformação da paisagem aconteceu naquelas imagens, tá? Então, essa semana aí. Na semana passada, né, eu recebi um monte de arte, né? Até a Natália está mostrando para a gente a bolsinha que ela fez com a ajuda da mãe dela, né? Enfim, recebi vários trabalhos muito legais, tá? E qual era o objetivo, né? A gente estava trabalhando a produção industrial, né? Quando a gente tem uma produção industrial, a gente sabe que a transformação da paisagem ela é diferente, ela é muito mais intensa, tá? Porque a indústria, ela transforma as coisas de uma maneira muito mais rápida. Ela transforma o que é mercadoria, o que é matéria-prima, ela transforma o que é matéria-prima em mercadoria de uma maneira muito mais rápida, porque as máquinas, elas não param. As máquinas, elas estão sempre trabalhando, né, com alguma fonte de energia, que a gente sabe que lá em 1700, né, na segunda metade do século XVIII, foi inicialmente a fonte de energia foi o carvão mineral, depois, com o passar do tempo, começou a se usar o petróleo, enfim, e assim por diante, tá? Acontece que tudo, se vocês observarem agora o que está ao redor de vocês, tá? Vocês conseguem perceber que tem muita coisa que utilizou a indústria, né? Mas tem muita coisa também que está do lado de vocês, tá? Que
foi feito com pequenas ferramentas, que foi feita por um artesão, né? Por exemplo, eu aqui do meu lado, eu consigo ver, vocês conseguem ver também, né? Eu tenho uma... como é que é o nome disso? Uma esteira, tá? Que foi feita por indígenas, por exemplo. Esse é um trabalho que utilizou a palha como matéria-prima, né? Certamente utilizou algum corante para pintar essa palha um pouco mais escura, certo? E eles foram trançando essa palha até fazer uma esteira. Que eu, aqui na minha casa, eu utilizo essa esteira como um porta-fotos, certo? Ou seja, vocês conseguem perceber que, assim como os indígenas que fizeram essa esteira, que está aqui no meu quarto, tá? Vocês fizeram um artesanato de uma maneira muito mais simples, né? E utilizando muito mais tempo, diferente das máquinas. Todo mundo consegue perceber isso? Sim. Só que, Sim, professor, Quem é que quer falar? Vamos tentar organizar a fala. Alguém quer falar algum detalhe? Não? não é muito detalhe, mas eu não fiz um artesanato, eu fiz comida. Ah, você fez comida. Sim, sim. Mas olha só, você fez um brownie, né? Um brownie de chocolate. E eu imagino que tenha ficado uma delícia, né, Vitória? Mas imagina que você fez aí na sua casa e o vídeo que você me mandou, puxa, eu não lembro o tempo agora, mas você demorou, em média, uns 5 minutos para fazer, mais meia hora de forno. Não foi isso, mais ou menos? Foi. Então, imagina que esse brownie seja feito por uma máquina, por uma indústria, tá? Eles fazem muito mais rápido, porque eles utilizam como se fosse uma batedeira, né? O que você bateu na mão, eles lá já bateram na batedeira, e o forno deles é muito mais potente que o nosso forno da nossa casa, e que o seu também. Então, de uma maneira muito mais rápida, ele assou. Ou seja, nos 5 minutos que você levou para fazer o bolo, o cookie, perdão, o brownie, mais os 30 minutos que demorou para assar, uma indústria teria feito muito mais brownie, entendeu? Então, para ela fazer muito mais brownie, ela precisaria de muito mais matéria-prima, certo? Se precisa de muito mais matéria-prima, impacta mais a paisagem, impacta mais a natureza, certo? Por que impacta mais? Porque você usou trigo, né? Então, precisaria de um campo muito maior de trigo, certo? Para fazer a farinha de trigo que você usou. Você usou o chocolate, cacau, né? O Nescau, no caso, que depende da plantação de cacau, certo? Você usou ovos. Puxa, imagina que precisaria de muito mais galinhas para colocar muito mais ovos e, consequentemente, ir para a máquina, ir para essa grande batedeira, né? E depois para esse grande forno da indústria. Então, tudo na indústria é muito maior, é muito mais rápido, certo? E, consequentemente, impacta mais a natureza, tá? Então, vocês, nessa semana que passou, na semana 4, me mandaram um artesanato, né? Eu achei muito legal que muita gente também pôde utilizar, pôde reutilizar, né? O Gabriel reutilizou rolhas, né? Que ele tinha guardado na casa dele, certo? Deixa eu ver se o prof se lembra de todos, né? Não sei quem, o Pedro, reutilizou garrafas d'água para fazer um jogo, tá? Eu? O que a Sofia mandou? Sofia, o prof não lembra agora. Eu tinha pegado aquele jornal da Universal que eles jogam no portão. Também aquele... umas caixas de papelão que minha mãe tinha comprado coisa. E os rolinhos de papel higiênico que eu ia dar pra Vera. Para fazer... Então, aí você fez um porta-lápis e um porta-borracha. Eu achei muito interessante, muito criativa essa ideia, né? Então, a Sofia também reutilizou vários materiais. E olha que interessante, quando a gente reutiliza, a gente nem causa impacto, né? Por quê?
enfim, indiretamente já teve um impacto, né? A pessoa que fez aquele jornal, a indústria que fez o rolinho de papel higiênico que foi porta-borracha da Sofia, enfim, a gráfica, né, que precisou imprimir o jornal que foi utilizado pela Sofia, né? Eles impactaram a natureza, eles precisaram fazer... precisaram da tinta, né? Precisaram das árvores para fazer o papel, certo? Mas vocês, indiretamente, né? Vocês reutilizaram e vocês deixaram de impactar o meio ambiente, certo? Eu lembrei agora também que o Samuel fez um porta-papel também, porta-papel higiênico, ele usou garrafa PET, também reutilizou, certo? Ou seja, o que a prof quer deixar claro, né? Trazendo aqui o trabalho de vocês, a prof não consegue mostrar todos agora aqui na tela, tá? Porque senão nem daria tempo, né? Mas desses alguns que a prof falou, né? Eu quero só relembrar vocês que quando vocês fazem algum artesanato, tá? Quando vocês vão na feira e quando vocês compram algum material que é artesanal, certo? Vocês impactam indiretamente menos a natureza, tá? Vocês fazem com que a transformação da paisagem, ela não aconteça, ou ela aconteça de maneira diminuída, né? E isso é positivo por um lado, né? Porque, poxa, é tão legal quando a gente consegue ter uma natureza com as árvores, com os rios, com o mar, né? Ou seja, quando a gente não tem impactos do homem na natureza, manter a paisagem natural com seus elementos naturais, tá? Na outra semana, na semana 3, né? Eu pedi para vocês fazerem um infográfico, né? Eu recebi muitas apresentações utilizando utilizando o programa PowerPoint, né? E foram boas apresentações, gostei bastante, tá? Eu pedi para que vocês, então, pesquisassem como que a indústria faz as coisas, né? Transforma a matéria-prima em mercadoria, certo? Alguém já sabia, já tinha visitado esses vídeos de como se faz algo na indústria? Eu não. Não? E você gostou? Sim. O que você, Gilberto, qual foi a sua pesquisa? Prof, não lembro agora. Espelho. Espelho, sim, muito legal, né? Como se faz o espelho. Uhum. Você lembra para contar para o pessoal? Eu tô com o caderno no lado. Eu não contei muita coisa porque tinha alguns detalhes desnecessários. Assim. Muitos. Tipo, que roupa eles usavam. Essas coisas. Eu botei mais o que era preciso para fazer o espelho mesmo. Uhum. Mas você lembra... Eles precisavam de areia, barrilho, calcário. O espelho é feito de areia, que dá onde é o sicílio, a barrilha, que é o carbono de sódio, e o calcário, que é o carbonato de sódio. Cálcio. Uhum. Ou seja, com alguns desses materiais que você falou, né? Eles fazem o vidro inicialmente e depois eles dão um grande banho, né? Que eles utilizam até a prata, né? Para deixar o espelho, no caso, deixar o vidro com a característica do espelho, né? De refletir o que está à frente dele, né? Prof, você recebeu a minha? Você recebeu o meu trabalho de como era feito as coisas? Flash mesmo? Eu, Nicolas. Deixa a prof ver aqui, Nicolas. Eu mandei 2 vezes, é que a primeira vez que eu mandei não deu certo. Amor. Recebeu? Foi chiclete, né?
Isso. Ah, teve um monte de gente que fez Eu chiclete, também né? fiz do chiclete. Sim, foi muito legal. Vocês já sabiam como é que... Vocês já tinham visto vídeo de como fazia chiclete? Sim. Eu Faz Não. não bastante sabia tempo como já. era feito, mas aí eu pesquisei. Fiquei surpresa. Alguém Ah, fez de papel, prof? alguém fez de papel? Não. Eu não. Eu não. Eu fiz de cerâmica artesanal. Isso. Eu fiz de lápis de cor. Uhum. Então, foi muito legal esse trabalho que vocês fizeram. Eu confesso que, de vez em quando, eu entro no YouTube e começo a procurar como é feito. A Maria Clara fez de papel. Ela botou Eu ali. ia Sim, cuscuz, só que daí eu não achei. Eu também fiz. Eu e a Maria Clara fizemos de papel, então. uhum. O que eu acho muito legal é que, muitas vezes, a mercadoria chega pronta pra gente, né? Tipo, por exemplo, essa máscara aqui, né? Caramba, deve ter muito trabalho manual aqui, né? Os trabalhadores da indústria devem, sim, né? Ter que colocar a mão aqui para finalizar ou para fiscalizar, mas tem muitas pecinhas aqui, certo? Tem muitos detalhezinhos nessa máscara que são feitos pela indústria, né? Então, é muito comum, eu sou muito curiosa, né? É muito comum chegar no YouTube e procurar, assim, como é feito máscara. Ou, sei lá, eu tô comendo leite em pó, né? Como é feito leite em pó. E daí eu vou pesquisando e vou... Enfim, é um lazer. Eu fiz pra leite mim, em pó. né? Então, é um lazer para mim e por isso que eu achei interessante também, né, para vocês perceberem como é rápido, né, e como é muito material, é tudo muito grande, né, pedir para vocês pesquisarem também e trazer despertarem essa curiosidade em vocês também, tá? Então, tá, e daí foi muito legal essa página aqui do livro, né? Não sei se fica claro para todo mundo, mas, enfim, Sim. é a página 36 e 37, que mostra, então, esse infográfico, né? Um infográfico nada mais é do que um cartaz, né? Ou seja, você tem imagens ou desenhos, certo? E pequenos textos mais rápidos, mais diretos, tá? E fica muito, muito claro, né? O que está querendo mostrar. Isso aqui se chama infográfico, tá? Infográfico, no caso, ele informa, né? Leva uma informação, né? De uma maneira gráfica. De uma maneira gráfica no sentido que não é virtual, né? Gráfica porque talvez foi para uma gráfica e se imprimiu isso aqui, tá? Então, é um infográfico, né? Que leva essas informações pelo texto e pelas imagens, tá, de algum tema. Esse tema aqui, no caso, foi a produção de roupa, certo? É interessante, fica uma dica para vocês, né? Para quando vocês precisarem fazer algum cartaz, algum material para alguma disciplina, tá? Que seja, fazerem nesse modelinho aqui desse infográfico, né? Uma sugestão. Outra sugestão, enfim, é a apresentação de slides, né? Muita gente usou o programa PowerPoint para apresentar para a prof, tá? Enfim, isso aí é a mais, assim, que a prof está dando uma dica, né? Certo. E daí, na semana anterior, na semana dia 2... tá. Daí a prof gravou um vídeo para vocês, né? Todo mundo assistiu a videoaula? Eu não assisti nenhuma ainda. Não assistiu nenhuma? Tá. Não assisti. É legal? Eu assisti um e metade do outro. Tô na metade dele. Tava vendo. Tá. A prof... então, até o momento, a disciplina de geografia gravou apenas um vídeo para vocês. O segundo tá agora essa semana, foi encaminhado ontem, tá? Sim, eu vi metade do de ontem. Uhum. Tá. Eu ainda não vi o de ontem. Tá, não, tudo bem. Não O de ontem recebi vocês ainda têm... de ontem. Tá. É a Ana Paula que falou agora que não recebeu, né? Eu vou anotar aqui também para ver por que você não recebeu ainda.
Mas eu estou me referindo ao vídeo lá da semana que falava sobre produção industrial e transformação da paisagem. Sim, já vi. Tá. E ficou alguma dúvida desse vídeo, gente? Não. Não? Nenhuma dúvida? Tá. Vocês conseguiram abrir também esse capítulo no livro de vocês? Conseguiram ver os desenhinhos? Sim. As imagens? Tem várias informações, né? Sim. O que é. Legal. Que bom que vocês conseguiram, então, e que não tem nenhuma dúvida. Certo. Aí, na semana anterior, né? O que a gente fez? A gente fez o trabalho sobre Florianópolis, né? Que era a semana de aniversário de Florianópolis. E uma pesquisa sobre o IPHAN, certo? O que é o IPHAN? Né? O Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, ou seja, é um instituto de pesquisa, né, que tem como responsabilidade guardar, entre aspas, né, guardar e cuidar do nosso patrimônio, né? E daí foi muito legal o retorno de vocês também. Eu vi que vocês entraram lá no site do IPHAN, né? Eu vi que vocês diferenciaram patrimônio material, né, e imaterial, né? Agora eu quero saber o seguinte: vocês já tinham percebido patrimônio? Já tinham ouvido essa palavra patrimônio para algum lugar que vocês visitaram ou aqui para Florianópolis? Já. Prof. Sim. E vocês... Quem é que quer falar? Nico. Fala, Nico. Não sei se tu recebeu o meu de homenagem a Florianópolis, eu acho que eu botei 145 anos em vez de 140 e... 347? Não, é 345 eu botei. Eu acho que eu botei errado. Botei errado? Eu acho que você botou errado. A prof só consegue ver aqui no diário agora que você mandou, tá? Mas esse foi um erro que eu cometi, né? Eu falei 345 e não era 345. Eu entrei no site da prefeitura, mas não era a celebração, né, dessa idade. Era 347. E daí, inclusive, eu pedi eu já fiz essa correção até em papel para vocês, né? Eu acabei de receber já as atividades. Recebeu? Legal, Ana Paula. Legal. Ô, prof, eu não sei se é do teu som, mas eu tô ouvindo uma música de fundo. A prof eu não tô ouvindo. É só eu, então? Nem eu. Não tem nada conectado aí, Eu também tô Sofia? ouvindo. Calma, eu vou ver. Isso, dá uma olhada aí. A prof não tava ouvindo nada, não. Nem eu. Ai, apareceu aqui do nada uma janela com uma música de ação do YouTube, que estranho. Às vezes é propaganda, né? Sei lá. Então, gente, voltando a falar do IPHAN, né? Voltando a falar do patrimônio. O que vocês já tinham ouvido falar de patrimônio? Da Betina, patrimônio acumulado. Foi a única vez que eu vi pela primeira vez. Eu também. Da Betina. 1 milhão de patrimônio acumulado. Eu já ouvi falar de patrimônio histórico, sabe? Não, gente, Betina tem 1 milhão de patrimônio acumulado. Eu já ouvi o patrimônio histórico da humanidade, que tem várias placas aqui na nossa cidade. Tá. Vamos lá para a Betina, né? Que tem um patrimônio de 1 milhão. O patrimônio que ela está se referindo é patrimônio dinheiro, patrimônio monetário, tá? Isso daí eu estou estudando lá no 9º ano, tá, gente? O que a gente está estudando aqui de patrimônio, tá? É um patrimônio e é uma riqueza, sim, mas é uma riqueza que não tem dinheiro que pague, porque é uma riqueza, é um patrimônio que conta a história, certo? Então, quando a gente fala, por exemplo, da Ponte Hercílio Luz, tá?
enfim, tem várias críticas, vamos deixar de lado várias críticas para a restauração da ponte, tá? Porque demorou muito tempo e foi utilizado muito dinheiro, tá? Deixando de lado isso, né? Ela é um patrimônio, por quê? Porque ela foi construída há muito tempo, né? E ela foi a primeira ligação, né, de Florianópolis continental com Florianópolis insular, né? Foi a primeira conexão, a primeira forma de conectar a ilha ao continente, certo? Então, essa é a riqueza dela, tá legal? Outra riqueza que a gente tem aqui é as casas açorianas, né? As casas que os açorianos construíram quando vieram colonizar aqui a antiga Desterro, né? Hoje Florianópolis, certo? Hoje a gente não constrói mais casas daquele jeito, né? Também, mas elas são patrimônios da nossa história. também certo? tem o patrimônio, aquela estrada de pedregulho que fizeram lá em Santo Antônio de Lisboa pro São Pedro. Pro Pedro. Isso mesmo, tem um trechinho de uma calçada, né, que foi feito de pedregulho, igual a Sofia está falando, né, que Dom Pedro chegou a pisar, né? Ou seja, a gente tem muita riqueza, tá? Que não é a riqueza da Betina, é a riqueza histórica, tá legal? E o que é legal também é a riqueza do patrimônio imaterial. O boi de mamão, por exemplo, gente, né? É uma riqueza que a gente tem aqui, tá? Na verdade, tem bois pelo Brasil inteiro, né? E é uma riqueza e é um patrimônio reconhecido pelo IPHAN também, tá? O que Os engenhos de farinha que ainda tem. Perfeito. Os engenhos de farinha na verdade, os engenhos, ele é um patrimônio material, porque ele é concreto, legal? Mas a técnica de fazer a farinha, né, com os engenhos, né, é uma técnica, ou seja, é algo que é imaterial, porque é um conhecimento, certo? Tem vários conhecimentos indígenas também que são valorizados e são patrimônios imateriais, então, do Brasil, tá? O que eu quero ressaltar com vocês, né, é que existe um instituto, existe um grupo de pessoas, normalmente eles são arquitetos, são historiadores, tá? Tem alguns geógrafos também que fazem os mapeamentos, certo? Que eles são responsáveis, então, por guardar, por cuidar desse patrimônio. Legal? É isso que eu queria trabalhar com vocês nesse momento. Legal? Eu gostei muito do que vocês fizeram também, a homenagem, né, de Florianópolis que vocês fizeram, né? Teve gente que se inspirou em poemas, teve outros que se inspiraram em desenhos, tá? Era só um jeito da gente relembrar e trazer a paisagem natural, né, ou construída aqui de Florianópolis para aquela semana que estava sendo celebrada 347 anos. Certo? Bem, isso tudo foi o que a gente fez até agora, né? Como eu falei, tiveram algumas pessoas que entraram depois, né? Essa semana seguiu videoaula, né? Uma tarefa bem simples. E daí, se tiverem alguma dúvida, vocês entram em contato comigo. Tá legal? Uma pergunta técnica. Quando uma pessoa escreve no chat, todo mundo lê? Todo mundo consegue ler? Sim. Sim. Sim? Ah, tá. Beleza. Sim. E SS é sim, né? Na linguagem. Sim, sim. Tá. E ele não. Tá. Só pra Ou só S ou só não. Ou só S ou só N. Ou só S ou só N. Beleza, então. Vocês têm alguma dúvida, gente? Vocês querem falar mais alguma coisa? Não. Não? Então tá. Bem, eu imagino que na próxima, talvez só na outra semana ainda, tá? Daqui 15 dias, a gente se encontre e daí sim vai ter uma aula online, onde vocês vão ter que estar muito mais atentos, anotando algumas coisas, tá? Porque por enquanto a gente tem videoaulas gravadas, né? E eu vou estar tendo esse contato com vocês mesmo para tirar dúvidas ou para relembrar detalhes com vocês.
tá certo? É isso, pessoal. Parabéns pelas atividades que vocês estão fazendo, né? Continuem, né? Sempre fazendo as atividades, continuem atentos ao que é pedido, né? Não só para o conteúdo de geografia, mas para os outros conteúdos também, tá? E qualquer problema que vocês tiverem ou qualquer dúvida, é só mandar e-mail para a gente que a gente vai, enfim, se comunicando e tentando esclarecer. Tá bom? A gente termina por aqui, então, a aula. A prof vai terminar de gravar agora, antes que eu esqueça. Ok.